Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. Hoje é um dia super legal, é um dia especial. Eu fiz o convite para essa pessoa e eu imaginei que eu tivesse um pouco mais de dificuldade por conta de agenda, por conta de compromissos. E imaginei que fosse um pouco mais difícil de trazê-la para o nosso programa, mas pelo contrário. O que eu ouvi do outro lado foi uma simpatia, uma disposição, uma facilidade muito grande para conversar com a gente por meio da assessora. E eu estou conhecendo agora presencialmente a figura que, poxa, que legal recebê-la aqui. Eu estava olhando, você deve estar na dúvida aí, né? Mas eu estava olhando, talvez a melhor forma de definir a minha convidada de hoje seja a contracapa do livro dela, cara, porque ela é tão bem feita. Olha só. Ela é, sem dúvida, um fenômeno, criadora de um dos blogs de moda mais influentes do mundo, o Garotas Estúpidas. Conquistou milhões de seguidores nas redes sociais, parcerias com grandes marcas, licenciamento de produtos, presença garantida, detalhe, hein? Primeira fila dos principais desfiles de moda e capa das revistas. Designer de moda por formação e empreendedora por destino, ela teve a ideia de criar o blog durante uma madrugada que perdeu o sono. No início, era apenas uma maneira de trocar informações com as amigas sobre as celebs do momento, numa época em que o conteúdo criativo na internet ainda engatinhava. E deu no que deu, com uma atitude pioneira e sem frescura, misturando notícias dos famosos com looks do dia e bastidores de desfiles, a garota, que de estúpida não tem nada, chegou longe. Hoje eu recebo aqui Camila Coutinho. Que prazer, hein? Gente, que chique essa introdução, amei. Prazer, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder conversar com você aqui hoje. Estou super empolgada. Legal. Camila, você estava me falando aqui de cara, você é um sucesso. Você é reconhecida como a maior referência da moda no Brasil hoje. Você é empreendedora, você chama a atenção porque você não é simplesmente um rostinho bonito nas mídias sociais, você tem conteúdo, né? Você tem uma bagagem e um alicerce muito grande relacionado a mindset, a conhecimento, a estudo. Mas você tinha dificuldade de falar em público? É verdade? Tinha. Eu começo já contando essa história para você. Porque ontem até estava comentando com uma amiga, como a gente olha no Instagram, às vezes eu estou nesse mercado há quase 15 anos, então da época que não tinha, era blog, Orkut, e aí foi evoluindo até onde a gente está, que é o Instagram, uma rede social baseada em imagem e que a gente só vê o resultado final, né? Então, para quem está consumindo, eu acho muito legal falar dos processos, porque às vezes a pessoa vê o negócio pronto e fala, nossa, nunca vou conseguir fazer aquilo. Então, eu tenho um vídeo no IGTV falando como eu cheguei no TED, porque as pessoas veem o TED e não sabem que eu fui parar lá porque eu tinha pânico de falar em público. Você travou? Travei. Eu no início do blog, eu acho que uns 9 anos atrás, eu fui chamada para fazer uma palestra, me pediram para montar o meu PowerPoint, meia hora para falar, eu montei tudo, fui lá. E aí me colocaram como última pessoa para falar, e tinham vários especialistas, e eu já tinham falado tudo que eu tinha falado, que eu tinha pensado, e eu travei. Ivan, eu travei físico, minha boca ficou seca, não consegui falar, fiquei 10 minutos falando e falei, gente, vou encerrar por aqui, não estou conseguindo. E aí fiquei uma semana arrasada, né? Aí veio o trauma, eu fiquei muito tempo sem aceitar nada de palestra, vinha vários orçamentos e eu não, só negava. Fazia entrevistas, mas não conseguia fazer palestra. Quando eu fui lançar o livro, em 2018, eu falei, bom, vou ter que resolver esse problema. Fiquei com isso na cabeça. E numa ponte aérea, sentou do meu lado uma moça que estava tendo uma crise de pânico de voar. E aí eu comecei a acalmar ela, assim, tipo, respira, segura na mão dela. Aí eu comecei a tentar me conectar com ela, tipo, mas eu também tenho esse pânico quando eu vou falar em público. Era um pouco menos, mas enfim, tinha um link. E ela falou, pois eu trabalho numa multinacional. E o meu presidente, ele era muito ruim de falar em público. Ele fez curso com esse moço aqui. E hoje ele fala melhor do que apresentador da Globo. E aí eu falei, bom, vou falar com esse cara. E aí fiz um curso com ele. Ele fez como posso falar? Uma mentoria one-on-one, e aí me treinou, e meses depois ele me chamou para participar do TED em Palo Alto College, em inglês. E aí foi um super desafio, eu topei, com medo mesmo, falei, depois eu vejo como é que eu faço, e foi muito bom, porque foi uma grande quebra disso na minha cabeça, e a partir daí eu fiquei muito mais solta, enfim, aí agora eu tô falando. Tá bombando! Vem cá, o mundo tá muito louco no Instagram, tá muito cheio de mimimi. Como é que você avalia o mundo das mídias digitais hoje em dia, Camila, assim, no seu posicionamento? Depois a gente vai falar sobre cancelamento. Certo. Mas qual que é o seu ponto de vista? O Instagram, ele é uma ferramenta hoje de exposição, ele é uma ferramenta que você tem que tomar cuidado. O que é o Instagram?
Essa pergunta é bem complexa, mas eu amei, então vamos lá. É muito bom que as pessoas tenham voz e que a voz não fique concentrada em poucas pessoas, isso é muito importante. Porque você vem da TV, você sabe de como isso era muito centralizado. Então, tem muitos benefícios em a narrativa estar mais pulverizada, porque é mais gente falando, mais sotaques, mais pontos de vista, mais representatividade. E mais porcaria também, né? Então, a porcaria, eu não gosto muito de usar essa palavra porque eu acho que nem eu, nem você, nem ninguém temos. Podemos dizer que uma coisa é porcaria ou não, porque se tem alguém consumindo ali, é questão de público. Perfeito. Então tem muito essa conversa de tem que ter conteúdo. E as pessoas vêm pra mim falando, você tem conteúdo, por isso. Eu adoro meu conteúdo e é a minha linha e eu sigo ali. Porém, eu não sou ninguém pra dizer que a pessoa que posta uma coisa mais, sei lá, uma coisa um pouco mais guilty pleasure ou eu não gosto nem de usar a palavra superficial. Um outro assunto não é válido, entendeu? Porque o Brasil é muito grande, a gente não pode julgar o que é bom ou ruim. Mas voltando para a sua pergunta, o Instagram tem esse benefício de pulverizar a narrativa e de trazer muitas opiniões, e por isso muitos assuntos novos e perspectivas estão sendo falados. Não acho que todo mundo tem que falar sobre tudo. Acho que é muito também perigoso. São 2 pontos. Tudo é pulverizado no mundo. Então, ao mesmo tempo que é incrível, é muito perigoso. Porque as pessoas podem falar e nem sempre elas são especialistas naquilo e nem sempre elas pesquisaram. Aí vem o problema da fake news, que é um problema muito grande, que deixa a informação muito sensível e a informação hoje em dia guia o mundo. Né? Elege presidente, guia para onde o mundo está indo. Então, ao mesmo tempo que é uma bênção, é uma maldição se não for bem cuidada. Então, por isso, eu tento trazer, até em paralelo com o meu processo mesmo de amadurecimento, um pouco mais de clareza para esse consumo da rede social. Então, como o mundo mudou muito em 1, 2 anos, drasticamente, em 15, imagina. Então, assim, eu ajudei a construir conceitos quando eu comecei, que hoje em dia eu tento desconstruir. Porque eu já entendi que o mundo mudou e o mundo é outro e faz parte da minha responsabilidade também ajudar a mudar alguns olhares aí. Você tem algum exemplo de conceito que você construiu e hoje está desconstruindo? Tenho vários. Por exemplo, se você botar no Google o meu nome, você vai ver muita foto minha, são mais de 10 anos de foto, e muito Photoshop. Eu tinha muitos complexos, eu, Camila, comigo mesma, assim, por exemplo, eu não tirava foto séria, eu me achava horrorosa, séria, então eu só tirava foto sorrindo, e aí saía das fotos da campanha, ficava assim, por favor, Deus, que ele escolha a foto rindo, por favor. E aí era noias, que a gente vai... É porque, para as mulheres é muito mais difícil, Ivan, porque, por exemplo, você tá aqui, você tem cabelo branco, você tá lindo de cabelo branco, mas se a gente tem um cabelo branco, eu tenho uma mechinha, que às vezes eu deixo ela grande, as pessoas ficam assim, ó, olhando pra mecha. Então, a gente não pode ter cabelo branco, a gente não pode ter celulite. A gente é ensinado que celulite não existe quando a gente nasce. Sendo que existe, o neném nasce com celulite, né? Então, a gente fica a vida inteira lutando, nadando contra a maré. E isso cria umas noias na nossa cabeça. E eu fazia muito Photoshop, eu mesma nas campanhas. E eu tô, aos poucos, me livrando disso. E é muito gostoso, assim, porque fica eu, entendeu? É porque você representa muitas mulheres que, de repente, vivem esse mesmo drama que você. Também. Você dá voz para elas. E muita gente precisa ser representada hoje, né? E dá uma conexão, assim. Então, por exemplo, eu tô tentando usar menos filtro no Instagram. Tem dia que eu uso, ontem eu não usei nenhuma hora, então já fico mais feliz. E aí vai quebrando essas pequenas coisas, significam bastante. Só que é muito doido. O mundo hoje realmente está doido. Por quê? Ao mesmo tempo que tem esse discurso e muita gente indo para esse lado, cada vez mais filtro, cada vez mais harmonização facial. Então, realmente, o mundo está muito extremista em todos os pontos. Mas a minha maneira de falar está sendo essa. Então, eu fico feliz de conseguir trazer luz para esses pontos de vista. Você enfrentou muito preconceito? Porque hoje é muito fácil chegar, sentar com você aqui e falar: a Camila Coutinho tá aqui, pá. Lógico, você é famosa, você traciona centenas de milhares de seguidores, milhões de seguidores, tudo que você faz é tendência, porque você conseguiu um carimbo e um selo diante de muito esforço, creio eu, na sua trajetória. Então hoje é muito fácil chegar: Camila Coutinho, vem cá, todo mundo quer estar do teu lado, né? Porém, imagino que você, por ser mulher, por ser bonita e por lidar com um assunto que gera muito preconceito, que é a moda, você deve ter tomado porrada pra cacete no começo. Então, esses preconceitos que você listou, eu não senti, certo? Mas, por exemplo, como eu comecei
criei uma coisa há 15 anos atrás que não existia, que era o blog, tinha muito preconceito com a blogueira, tipo, com a credibilidade dessa nova maneira de comunicar. Então, eu posso te chamar de blogueira hoje? Você se ofende ou não? Não me ofendo, mas eu acho que hoje em dia eu englobo mais coisas, porque blogueira se refere só ao blog. Então, hoje em dia a gente tem TEDx, tem livro, tem artigo, eu sou colunista. Não, eu não te vejo como blogueira, mas alguém que te chama, por exemplo, de blogueira não vai te ofender. Ah, zero. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Só que eu acho que eu comunico. Eu gosto de falar comunicadora porque acho que engloba falar, né? Tudo. Então, assim, eu sentia muito mais preconceito pela caixinha de blogueira do que pelas outras. Inclusive, quando eu fui para Pedro Bial, Joyce Pascovitch também estava, e ele perguntou se eu tinha sentido preconceito por ser nordestina. E se tinha sido um ônus ou um bônus, e eu respondi que um bônus, porque para mim é uma super bagagem de referências. Meu estado é super rico culturalmente, isso me traz muita referência boa. E Joyce falou assim, foi super sincera, ela levou até uma porradinha nas redes sociais, mas ela tem o ponto dela, que ela falou, eu acho que foi um ônus também, mas que você não enxergou, porque você estava tão focada, porque as pessoas são preconceituosas. De fato. Só que eu acho que você estava tão assim, vou fazer o meu, que quando batia e voltava, sabe? Aí eu só lembro de uma coisa com relação a isso, que eu ouvi uma frase de uma pessoa muito conceituada na moda, que falou pra mim assim, eu nunca pensei que eu fosse ser influenciada pela opinião de alguém do Nordeste. Só que eu era muito novinha, e aí eu, apesar de ser, poucas coisas me tiram do eixo, eu fiquei, tipo, muda, porque eu não raciocinei rápido pra responder aquele absurdo. Mas foi só essa vez também. Aí não senti tanto, não. Qual que é a sua formação? Assim, a sua formação, quando eu digo, não formação recente, educacional, de moda, esse tipo de coisa, mas sua formação, a sua família, você sempre estudou muito, você curte ler, você é uma pessoa conectada com cultura, com estudo, de onde você busca todo o seu conteúdo para você ter uma bagagem, um repertório bacana? Amei essa pergunta. É bom também falar disso, porque eu estava falando antes da gente começar, eu sou muito desligada. Então, no colégio, as minhas notas eram assim, 9, 8, tipo, inglês, história, 0, 1, 2. Sério? Em exatas. Aí um dia eu tirava um 7 em matemática. Glórias, fogos. Aí 0 de novo. Era assim. E assim, a minha família, claro, queria que eu tirasse notas boas, mas eles entendiam que eu tinha ali um raciocínio particular. Então, eu fiz moda, fiz design de moda, eu não me formei, porque eu não entreguei meu TCC. Inclusive, eu preciso resolver isso. Tem um livro, vou fazer o TCC do livro. Você sabe que eu também não entreguei meu TCC. Pois é. Ai, gente. Eu fingi que entreguei, mas não entreguei. Mas tudo deu certo. Pois é. Não foi o TCC. Porque... Não estou me estimulando ninguém aqui a fazer isso. Mas também é bom trazer, né, diferentes exemplos. E aí eu comecei o blog com 18 anos. Então, quando eu estava terminando a faculdade, eu estava muito já envolvida no blog e trabalhando. E eu conquistei minha independência financeira com 22 anos. Uau! Então, eu já estava... Que idade hoje? 33. Eu já estava bem imersa ali. Então, mas aí, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Não necessariamente... Sempre li, sempre fui muito estimulada a ler e a buscar, mas não sou uma leitora, sabe? Leio um livro por mês, não. Tá. Mas eu busco referências sempre. Então, leio no meu tempo, porque hoje em dia eu leio muito devagar, muito pelas interferências que tem de celular e tudo. Vejo muito filme, vejo muita série. Quando o mundo pré-pandemia, né, existia, a minha irmã tem uma visão muito diferente de mim, em todo sentido de música, de cinema. Ela tem muita bagagem completamente diferente. Então, tudo que ela me chamava para sair, eu ia a exposições, mesmo que não fosse diretamente a minha praia, porque eu amo quebrar e furar minha bolha. Recentemente eu troquei o Fashion Week uma temporada pelo South by Southwest, que é aquele evento de economia criativa muito legal no Texas, em Austin. Eu sou alucinada por ele e já fui algumas vezes. Então, assim, acho que a grande sacada de ter referência é ser curiosa. Então, assim, qualquer lugar que eu vá sentar, tipo, se eu não te conhecesse aqui e a gente se encontrasse na fila do banco e eu ia puxar papo com você, ia dizer, putz, como é trabalhar na TV? Não, eu ia ficar perguntando mil coisas. Como é a mudança de carreira e agora tá... Eu ia ficar curiosa sobre você. Então, eu acho que essa é o grande chave de você ter referência, sabe? Eu vi um vídeo seu no GTV que você fala só sobre curiosidade, que a curiosidade, ela direciona o seu conhecimento, né? Ser curioso é uma característica... Eu tenho uma mania hoje, eu ando de moto em São Paulo. Eu sempre me conecto todos os dias, mais de uma vez, eu converso com os motoboys. Eu sei, por exemplo, que no final do mês, a entrega dos deliveries, ela diminui mais de 60%. Você sabia? Não. Por quê? Porque as pessoas
Então, o dinheiro vai acabando. Sim. Começo de mês, os motocas trabalham muito mais. Então, eu ouço dor, eu ouço felicidade, eu ouço desespero, eu ouço alegria. Vocês ouviram um cara na moto? Isso é. Parei com um cara na moto, ele tava ouvindo um som com uma caixinha. Ele falou, esse som aqui, senão eu fico doido, mano. Eu fico doido, aqui é muita briga, tomou fechada de ônibus, eu fico doido. Um cara do Nordeste, sim, mas um cara com sotaque gostoso, legal, conversando comigo. Então, se conectar com essas pessoas é absorver conhecimento, independentemente de onde ele vem. Porque quando você fica muito nichado, e só conversa com pessoas do seu nível social e intelectual, você deixa de aprender muito, né? Não, porque a gente não sabe de tudo, ninguém sabe de tudo. E todo mundo tem coisas em comum. Então, assim, você vai acumulando ali conhecimentos, né? Porque tem coisas que você sabe que eu não tenho nem ideia para onde vai. E o contrário também. Isso com 100% das pessoas. Então, eu acho isso um skill, sabe? E é um botão que você liga e você fala... vou começar a ser mais curioso e é muito positivo. Cara, você começou a construir uma carreira relacionada à moda que fez com que você atingisse situações inimagináveis, creio que para muitas pessoas que estão no seu segmento e que elas nunca conseguiram. Eu acho que isso foi muito direcionado pela consistência, né? Não se deslumbrar facilmente. Cara, você já entrevistou Gisele Bündchen, Jean-Paul Gaultier, você teve na primeira fila dos grandes desfiles, você faz cross-mídia aí com marcas que não são marcas nacionais, mas são marcas reconhecidas, Dolce & Gabbana, enfim, daí pra cima. Como é que foi a construção dessa trajetória? Foi tudo pensado? Sim e não. Vou te desdobrar. Quando eu comecei, era uma brincadeira. E aí, alguns meses depois, eu comecei a gostar. Alguns meses não, quase um ano, e a minha audiência chegou a 2.000 views por mês, que era um estouro pra época. E aí, a partir daí, eu conversei com meu pai, eu até falo isso no TED, e ele é a mola disso tudo, porque ele falou, filha, isso aí dá jogo, registra, vai em frente, porque tem uma coisa especial aí. Seu pai faz o quê, hein? O meu pai, ele é empresário bem tradicional. Ele era super tradicional, depois mudou de ramo. Mas ele sempre teve na alma dele essa vontade de ser empreendedor e de ser inovador. Só que aí, como era um negócio de família, ele foi englobado ali, engolido. E eu acho que isso muito... E foi a fazer o que ele realmente queria muitos anos depois. Tá. Então, eu acho que isso reflete na maneira que ele criou os filhos dele. Porque eu fico zoando ele, pai, não tem um médico, não tem um advogado, uma coisa mais estável. Só tem blogueira, fotógrafo, designer. Então, tipo... É bem assim lá em casa. Legal. Então, acho que isso reflete muito. Mas aí, a partir do momento que deu esse clique, eu comecei a encarar como negócio, de fato virou a chavinha e foi muito rápida a profissionalização dos processos. Contador, PJ, rapidamente eu organizei isso. E aí, a partir daí, eu fui olhando com um olhar mais de planejamento, mas muito passo a passo, fase a fase, porque esse mercado, não só de influenciadores, mas o de comunicação e moda mudou muito na última década. Então, toda hora eu shiftava. Sei lá, primeiro eu foquei em organizar o Garotos Estúpidas como veículo. Aí depois eu percebi que quando eu postava coisas na primeira pessoa, como Camila, bombava mais do que as celebridades, porque estava rolando esse movimento da blogueira, né, como personalidade. Aí eu comecei a me olhar diferente. Aí, por exemplo, na primeira vez que eu fui para o Fashion Week de Paris, eu fui cobrir o desfile da Dior, e eu fui com o look que eu ia para o São Paulo Fashion Week, que era jeans, uma camisa assim, xadrez e uma regata branca. E você foi convidada? Fui convidada. Fiz meus contatos para conseguir o convite. Aí consegui e fui. Quando eu cheguei lá, eu fiquei morta de vergonha, porque eu fiquei com vergonha, porque eu tava assim, como se eu tivesse ido pra faculdade e as pessoas estavam super produzidas. E aí deu um clique na minha cabeça que eu falei, caramba, eu não tô mais no lugar por trás das cortinas. As pessoas estão olhando para o que eu tô vestindo, entendeu? E aí eu já fui na minha assessoria de imprensa na época, conversei sobre isso. E a gente fez um planejamento de estar mais próximo das marcas de luxo, de focar... Eu comecei a montar meus looks antes de ir pro Fashion Week, que era uma coisa que eu não fazia, porque a primeira fila, os influenciadores viraram uma nova vitrine, uma nova maneira da marca comunicar. E aí, por aí vai, em todos os raciocínios, combinando agora que eu decidi diversificar e lancei a GE Beauty, que é a minha marca de hair care. Tem 6 meses que a gente lançou e muito louco que as pessoas estão começando a me enxergar como empreendedora apenas agora, porque eu tenho um produto. Porém, eu sou empreendedora desde que eu lancei o blog, porque era um negócio que não existia, entendeu? E você já lançou blog com todo tipo de estruturação que fez com que
isso te possibilitasse crescer, né? Você já teve a noção de contador, assessoria de imprensa, esse tipo de profissionalização. Você acha que hoje em dia, para quem quer começar um negócio digital, porque creio que as pessoas olham para o digital e falam, cara, é só você ser bonita, se arrumar e fazer isso que eu vou bombar. E a trajetória é muito mais complexa, você precisa ter um background. Qual que é a dica que você daria, Camila, que eu acho que é importante para quem está nos ouvindo? Olha, essa coisa de, nossa, quando eu comecei era bem Girl Next Door, dica de amiga. Depois ficou essa superprodução, que durou por um tempo, por conta do Instagram, que, de novo, é uma rede baseada em imagem, então é natural. Agora deu uma saturada. E aí as pessoas estão voltando a olhar para as coisas menos produzidas e mais originais. Eu acho que é um outro passo do não só não produzidas, mas assim, muito originais. Tipo assim, a coisa que você achava que era o seu, entre muitas aspas, defeito, ou a sua coisa que era meio estranha, a sua maneira de falar, ou sei lá, um monte de coisa pode ser isso, é o seu trunfo. Então, quanto mais original você, mais originalidade, verdade você trouxer para o seu discurso, vai bombar. Se você quiser ficar na parte mais de foto, mais buscando a perfeição, a busca, porque a perfeição não existe, né? Pode dar certo também, mas é muito cansativo. Eu saí desse lugar para vir para o lugar de ser mais eu e, olha, é um alívio. Porque eu tava nessa fórmula de superprodução e é muito cansativo.